Fala aí, meu caro ouvinte, aqui quem fala é o Eneirado, comentarista dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Dá o play aí, hein? Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos começar a tratar da rodada 6 da NFL, essa rodada do Fantasy aí que já tem alguns buys bem importantes aí, como o caso do Saints, o caso do Seahawks, onde jogadores estão se destacando em certas posições e vai fazer falta no teu time. Além disso, vamos tratar do mercado do Fantasy, algumas opções para comprar barato, algumas opções para vender alto. Mas antes disso, vamos a algumas notícias do dia, dos últimos 2 dias aí da NFL. A primeira delas, o Davante Adams está muito perto de retornar nessa semana 6. O Green Bay Packers teve uma semana de bye na semana 5. E ele não tinha já jogado na semana anterior, mas ele treinou 100% na tarde de hoje, então ele deve estar disponível para o jogo nesta semana. Cam Newton também é um cara que deve retornar aos Patriots após ele ficar de fora aí em questão do Covid. Ele deve retornar aos treinos amanhã e estará disponível para o jogo nessa próxima rodada. Melvin Gordon teve um probleminha com a lei aí, ele andou tomando todas, saiu dirigindo. Não façam isso, né? Pelo amor de Deus. E ele acabou que pode acabar pegando até 3 jogos de suspensão aí em função das novas regras dos jogadores, enfim, da liga com atletas. E olha, uma notícia muito ruim, porque o Melvin Gordon vinha fazendo uma boa... Ele fez um bom jogo no último jogo, né? Não jogaram nesse final de semana. Tem o jogo contra os Patriots, que é um jogo bem complicado. O Drew Lock, que é uma outra notícia que ele é esperado para que jogue contra os Patriots. Então ele tinha um problema no ombro. Até a recuperação dele foi mais rápida do que se imaginava. Mas aí problemão para os Broncos agora com essa questão do Melvin Gordon. Vamos ver como é que o time vai reagir a isso aí, como que a liga vai ver essa questão. E ainda tem uma questão jurídica do jogador, né, com uma questão criminal. Não sei como é que são as leis lá no Colorado, mas ele pode aí ter alguns probleminhas quanto a isso. Uma notícia bombástica foi a questão da liberação do Le'Veon Bell por parte do New York Jets. E é um jogador que consegue sair das garras do Adam Gaze. A gente já tinha aquela notícia de que ele poderia ser trocado, os Jets até tentaram trocar, mas ninguém aí se ficou à vontade para fazer essa troca e acabou que não teve sequência. O Le'Veon Bell foi liberado, agora ele está ele é um jogador livre, ele pode assinar com qualquer outro jogador. Os Jets ainda tem uma questão aí que vai ter que pagar ele por questão desse corte, questão do dinheiro garantido e tudo mais. E alguns times que estão correm por fora aí agora nessa briga para ter o Le'Veon Bell na equipe, né? Ele é um grande jogador, todo mundo sabe disso. E aquele ano que ele ficou fora pode ter prejudicado um pouquinho a carreira dele, mas com certeza prejudicou menos do que essa temporada aí com o ano passado com o Adam Gaze e esse início dessa aqui, né? Impressionante. Alguns times que estão na briga aí por eles, o Chicago Bears, o próprio Pittsburgh Steelers poderia repatriar o jogador e o Kansas City Chiefs. Alguns outros times aí envolvidos. Eu particularmente acho que o Chicago Bears pode acabar assinando com ele. Má notícia para quem tem David Montgomery, mas vamos aguardar aí as próximas notícias. Eu acredito que pode ser que ele acabe caindo lá nos Bears, em função daquela questão do Tyreek Cohen estar fora da temporada, né? E o Le'Veon Bell é um grande recebedor de passes, ele se encaixaria perfeitamente ali, mas David Montgomery sofreria com isso. Quem não está voltando aos treinamentos é o Christian McCaffrey. Até muita gente me perguntou como é que estava o estado dele e tal, quando é que ele ia voltar.
e ele iria fazer testes nessa semana, provavelmente fez testes nessa semana, mas ele ainda não voltou aos treinamentos, então eu não vou cravar agora, mas eu acredito que ele não jogue no final de semana, não espere por isso. Quem tem Mike Davis, continua escalando Mike Davis. Um outro jogador que deve também, que não participou de treinamentos, foi o Dalvin Cook. Ele deve estar fora do jogo do final de semana, salvo um milagre. Por isso, Alexander Mattison, você pode escalar sem peso nenhum na consciência nessa semana. Se não me engano, semana que vem é semana de bye pros Vikings, então seria até meio arriscado colocar o Dalvin Cook agora. Deixa descansar as 2 semanas, né? Até porque eles não vão perder muito com Alexander Mattison, provavelmente. E fiquem de olho no DJ Chark. Ele saiu do jogo com problema no tornozelo. Ele não participou dos treinamentos hoje. E ele é um questionável daqueles que provavelmente vai ser uma questão de último minuto ali. Então fiquem de olho nessa questão do DJ Chark. Quem pode ir atrás de um outro jogador para complementar aí o teu corpo de wide receivers, já aproveita e já faz essa movimentação no teu elenco aí para não acabar ficando na mão no domingo. Mercado do Fantasy. Quem são os jogadores que nesta semana estão aí disponíveis para uma compra, para uma venda? Quem que você pode acabar comprando barato ou comprando? Semana passada eu dei o exemplo do Tyler Lockett aqui, que daqui a pouco, indo num time que está lá atrás, indo num time que está precisando de mudanças no elenco, dá uma mexida aí, começou 0-4, começou 1-3 na semana passada, que a semana já foi, né? E tinha o Tyler Lockett como seu melhor, daqui a pouco, recebedor. Você poderia tentar fazer uma troca com ele, porque esse cara já está preocupado, e além do mais, o Tyler Lockett teve uma semana ruim na semana passada, acabou tendo outra ruim nessa semana, mas é do jogo, é do fantasy, enfim. E eu, inclusive, consegui uma troca pelo Tyler Lockett na semana passada. Não me dei muito bem nessa semana, mas espero que a longo prazo valha a pena, até porque é uma liga que eu comecei 5-0, então não estou muito preocupado com isso. Mas quem são os jogadores que nessa semana você pode dar aquela tenteada em adquirir ele para o seu time? Um deles é o calouro James Robinson, running back do Jacksonville Jaguars. Ele vinha fazendo aí, ele teve uma sequência muito boa, mas ele vem caindo na semana contra Cincinnati, fez 12.7 pontos em half PPR, nessa semana ele fez só 6,5 em uma partida que era um matchup muito bom para running backs. A defesa do Houston Texans estava com muitos problemas para segurar running backs e acabou segurando o James Robinson. Tá aí uma oportunidade. É claro, tu não vai despender assim nada enorme com ele, até porque ele tem Detroit na próxima semana, Los Angeles Chargers na semana seguinte, depois de já ter uma semana de bye. Então, assim, se tu conseguir pegar 2 jogadores ali que estão fazendo peso morto no teu time e tentar mandar para um cara que tá lá embaixo, que acabou pegando James Robinson lá naquele segundo waivers que teve, de repente aí tu consegue uma barganha bem boa. Um outro jogador que dá para se tentar uma barganha nessa semana, funciona mais ou menos igual a questão do Tyler Lockett, um pouquinho diferente, que é o Odell Beckham Jr. Ele vinha tendo um ano ali 13-7, 15-40, 7-90, fez aquele jogo sensacional contra os Cowboys, 35-90, pontos em half PPR, né, 2 touchdowns, mais 76 jardas, 76% dos snaps, 81 jardas, desculpe, em 5 recepções. Ele fez aquele jogo excepcional, e teve mais jardas correndo também, touchdown correndo, que não está aparecendo aqui na minha colinha do Sleeper. Já dei uma dica aí como é que eu pego essas informações rápido aí. O Odell, que hoje é o 8º em Standard, o 13º em PPR, mas nessa semana era uma semana mais difícil para os wide receivers, quando eles enfrentaram os Colts. Venceram o jogo, venceram bem, gostei do que eu vi do Cleveland Browns. E o Odell esteve um pouquinho abaixo, ele fez 8.92 pontos em half PPR, mas é aquela luzinha amarela que acende, sempre buscando um jogador onde ou ele está sobrando numa equipe que está bem e o cara não confia nele, enfim, não quer fazer essa aposta de quando que ele vai estar bem, quando que ele vai estar mal, ou aquele cara que está lá embaixo, né? Lembrando que nessa semana ele enfrenta Pittsburgh e na semana seguinte Cincinnati Bengals. São aí matchups não assim
favoráveis, mas são matchups bem, bem interessantes até para se ter. Daqui a pouco, semana que vem, já não consegue mais. Agora aqui, eu não gosto de dar muitas dicas para trocar por quarterbacks, mas a gente teve a questão da lesão do Dak Prescott. Eu sei que muita gente não gosta de ficar fazendo streaming, gosta de ter um cara confiável. Eu vou dar uma dica aqui que, olha, eu acredito muito ainda nesse jogador. Ele vem de aí 2 partidas bem abaixo e uma terrível, mas ele é um cara que historicamente sempre foi muito bem, né? Ele tem anos aí que ele já terminou em segundo na posição, em sétimo, em sexto, 3 vezes em sétimo. Tô falando de quem? Eu tô falando do Matt Ryan, quarterback do Atlanta Falcons. Tá sem o Julio Jones. Agora a gente tem a saída do Dan Quinn. Foi uma semana turbulenta, pegaram o Carolina Panthers embalado. Nesse final de semana eles já pegam o Minnesota Vikings e pode ser um jogo muito mais franco, muito mais, de repente, vem a primeira vitória do Atlanta Falcons. Se vier, você ouviu primeiro aqui. Chutar, todo mundo chuta, né? Mas assim, ele atualmente é só o 19º quarterback, então quem draftou ele ali metade do draft, pensando em pegar alguém confiável, não pegou alguém confiável, e às vezes tu consegue trocar com um jogador ali que daqui a pouco uma posição que o dono hoje do Matt Ryan não tem elenco, não tem profundidade, e você perdeu um Dak Prescott, ou queria ter um cara um pouco mais confiável. Eu acho que o Matt Ryan vai dar a volta por cima, e é uma boa tentativa aí, mas sem gastar muito, com certeza. Nenhuma das alternativas de compra nessa semana, eu diria para você gastar muito, não tem nenhum excepcional aqui. Agora, quem a gente pode usar como moeda de troca? A melhor opção da semana é o Brandin Cooks. Por que o Brandin Cooks? Vocês já pararam para olhar o histórico dele nesse ano? E o ano passado também foi um ano bem abaixo do Brandin Cooks. Mas na última semana, diante do Jacksonville Jaguars, ele fez 26.10 pontos em half PPR, entrou na endzone, 160 jardas recebidas para ele. Foi assim, um breakout game. Pode ser que continue? Pode. Tanto que o matchup nessa semana é muito interessante. Mas eu não quero pagar para ver. A gente já viu que o Will Fuller, a princípio, é o número 1 da equipe. O Brandin Cooks, ele tem aquela possibilidade das big plays. Por isso que ele é um cara que dá para se, de vez em quando, escalar em matchups favoráveis e tudo mais. Mas ele não vem contribuindo. A gente tinha um matchup favorável para ele na semana passada diante dos Vikings. E ele simplesmente zerou, não agarrou nenhuma das 3 bolas que foram na direção dele. E esse é o Brandin Cooks atualmente. Ele já foi um cara muito mais confiável, né? Ele já aí acabou, por 4 temporadas ele acabou dentro do top 5, uma dentro do top 10, tanto em standard como em half PPR, e uma no top 10 em standard aí, por essa questão das big plays, né? Mas eu não quero ter ele no meu time, então eu posso aproveitar essa oportunidade dessa semana dele ter explodido aí, foi um dos melhores wide receivers da semana, e tentar conseguir algo mais confiável mandando esse jogador embora. Um outro cara que dá para se tentar mais ou menos na mesma situação, mas numa outra posição, é o Darrell Henderson. Eu, inclusive, numa liga de 10 times, eu acabei dropando porque faltava espaço no time, enfim. Começou a semana de bye e tudo mais. Mas ele acabou tendo uma semana muito boa diante de Washington, que é uma defesa que vinha bem contra o jogo terrestre. Ele fez 20.3 pontos em half PPR. E eu acredito que assim, Cam Akers voltou. O Cam Akers teve 9 tentativas para 61 jardas, se eu bem me recordo aqui. E eu acredito que o Cam Akers vai se encaixar nesse jogo dos Rams aí e vai acabar desbancando o Darrell Henderson até o final da temporada. Posso estar muito errado? Posso. Mas eu já caí no conto do Darrell Henderson no ano passado. Eu acho que se ele pro ano passado não serviu, eu acredito que hoje ele só está tendo oportunidades realmente porque o Cam Akers está fora. Porque o Cam Akers saudável, ele pode aí liderar esse time e trabalhar muito próximo daquilo que o Todd Gurley fazia naqueles anos ótimos dele lá. E uma outra opção para essa semana, para quem aí tá com um tight end sobrando, pegou um tight end no final do draft, no meio pro final, aí começou ali a bambear, ele não jogou bem, tu pegou um outro cara, um Dalton Schultz da vida, às vezes um Jonnu Smith sobrou lá nos waivers, tu trouxe pro teu time, e tu tá lá com o Jared Cook sobrando no teu banco. Aproveita, é claro que vem uma semana de bye aqui pra frente, isso vai complicar um pouco talvez essa tua troca,
Mas, pelo touchdown que ele fez, foi o Monday Night Football, então um jogo que todo mundo assiste, ele fez 12,2 pontos nessa semana. Assim, ele foi um tight end ok pra fantasy. Tu pode usar aquela desculpa de que ele recebe bolas do Drew Brees, papapá. Não vai conseguir muita coisa. Aqui é uma questão que, assim, daqui a pouco tu pode, um exemplo, utilizando esses nomes que eu trouxe hoje, pegar o Brandon Cooks, o Jared Cook, ou o Darrell Henderson, o Jared Cook, e tentar ali jogar num Odell Beckham Jr., tentar jogar num James Robinson. No Matt Ryan eu já acho demais juntar dois jogadores assim. Daqui a pouco o Darrell Henderson no Matt Ryan não é tão ruim. Como eu falei, eu não gosto de trocar por quarterback. Não faria, mas se tu gosta, é uma opção bem interessante aí para essa semana. Preview da rodada. Antes de começarmos a falar dos nossos matchups favoráveis dessa semana, quem é aqueles jogadores que você deve apostar todas as suas fichas, quem é aqueles jogadores que você deve colocar no banco nessa semana, se for possível, claro, né? Sempre se for possível. Eu gostaria de pedir para vocês para assinar o nosso podcast, assinar aí dar uma pausa aí ou enquanto ouve mesmo, e já vai lá, assina, classifica onde dá para classificar, se quiser dar 5 estrelas dá, se quiser dar 1 pode dar também, faz parte do jogo. A gente está disponível aí no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify, no Radio Public, no Anchor, no Pocket Casts, enfim, mais 2 ou 3, agora não me recordo, são muitas opções, mas sempre deixa aí, assina, tu recebe o teu episódio sempre antes de eu anunciar lá no Instagram. Manda para teus amigos, não seja egoísta de querer o conteúdo só para ti, manda para eles também, né? Daqui a pouco eu posso falar alguma bobagem aqui e ele acabar se ferrando. Então, segue lá, cara, ajuda a gente que eu consigo acompanhar quantas pessoas ouvem o podcast, então eu consigo ter uma noção de quantas pessoas eu estou conseguindo chegar, e eu gostaria sempre de chegar a mais pessoas, porque se a gente consegue crescer, a gente consegue atender um público maior. Por isso, segue também lá no Instagram. A gente tem a página no Facebook e no Twitter mais para repostar. O Twitter mais porque é uma comunidade ali que é muito mais... Sim, tu consegue pegar às vezes notícias antecipadas ali no Twitter, algumas opiniões, tem muitos correspondentes da NFL que estão lá. Então eu uso o Twitter mais para isso. Comentar durante os jogos da ESPN, da Fox Sports, enfim. Mas eu não vou tirar dúvidas por lá, até porque às vezes eu nem sei como mexer direito, tá? Para falar a verdade. Às vezes eu vejo que o pessoal manda dúvidas... Eu não sei se mandou pra mim, se mandou pra outra página e marcou. Cara, Twitter não foi feito pra mim. Eu gosto do Instagram, eu mantenho a página no Instagram, gosto da arte e tal. Fica visualmente mais bacana e acho que tem menos hater que o Twitter, né? Acho que sim. Então, segue lá no Instagram, compartilha com teus amigos e vamos parar de falar, que eu já tô falando por 2 minutos disso aí. É muito tempo, daqui a pouco tu já pulou o podcast, já perdeu os primeiros nomes aqui. Posição de quarterback. Quem tem os melhores matchups na semana? O melhor matchup da semana, quem tem é o Kirk Cousins. E eu falei nesse podcast aqui que eu não ia mais falar bem dele, e eu não vou. Então, melhor assim, na semana, quem tem o melhor matchup, quem vai enfrentar a defesa que mais vem cedendo pontos para quarterback é o Kirk Cousins. Mas eu não estou dizendo para botar ele em campo. Em último caso eu colocaria. Eu cansei do Kirk Cousins. Chega. Certo que essa semana ele vai lá e vai meter 25, 30 pontos. Mas não no meu time. Primeiro o quarterback, Patrick Mahomes. Ele é a escolha garantida, com certeza, mas ele tem um matchup muito bom. Por que mesmo sendo Patrick Mahomes, eu sei que você vai escalar ele toda semana, por que eu resolvi trazer ele e falar um pouquinho? Porque ele vai enfrentar o Buffalo Bills, que era para ser uma defesa boa, vinha se destacando no passado, foi uma das melhores defesas, inclusive, contra o jogo aéreo, mas esse ano vem dando muitos pontos para a posição de quarterback. Então, o Patrick Mahomes, que já foi o melhor quarterback nessa semana, tem a chance bem grande de ser mais uma vez o melhor quarterback na semana que vem. Uma outra opção, aí agora sim, ele vem vindo pior do que o Kirk Cousins, porém, ele enfrentou Pittsburgh na semana 1, foi bem, 19,36 pontos. Enfrentou o Chicago Bears, que é uma das melhores defesas contra quarterbacks, San Francisco 49ers na semana 3, Los Angeles Rams na semana 4, que até fez um jogo bom contra os Rams, e o Dallas Cowboys nessa última semana.
O problema é que ele não consegue segurar a bola. Ele sofreu fumbles, só não sofreu fumbles no primeiro jogo contra Pittsburgh. Eu tô falando do Daniel Jones, quarterback do New York Giants. A partir de agora ele começa a ter uma vida um pouquinho mais fácil para a posição dele. Mas ele tem que segurar a bola. Ele tem que garantir um pouquinho mais isso aí, senão vai acabar dando problema. Ele enfrenta na sequência Washington, Philadelphia, Tampa Bay, que é mais ou menos um confronto aí um pouco mais complicado. Mas aí depois de novo Washington, Philadelphia e depois tem uma semana de bye. Então ele deve aí pelo menos os confrontos dentro da divisão podem ser um pouco mais fáceis para ele. E por isso que mesmo ele não sendo um cara confiável, ele é uma opção aqui que pode começar a se dar bem a partir de agora. Porque pro Fantasy ele já mostrou que pode render mais do que ele está rendendo. E um cara que descansou na semana passada, Matthew Stafford, do Detroit Lions. Ele teve um bye na última semana, ele veio de um bom jogo, do melhor jogo dele na temporada diante do New Orleans Saints. Agora enfrenta o Jacksonville Jaguars, então é uma excelente chance para você conseguir ali aqueles pontinhos extras na posição de quarterback. E outra coisa, ele está disponível em muitas ligas dos waivers, muita gente dropou ele na semana passada, quem faz streaming acabou deixando ele para poder pegar uma outra pessoa, para não diminuir o seu elenco, e ele está sobrando em algumas ligas, então dá uma olhada nos teus waivers. Se tu tem um cara que não é confiável, se tu tem o Kirk Cousins, por exemplo. Agora, se tu tem o Patrick Mahomes, é claro, tu não vai deixar de ter o Patrick Mahomes, um Lamar Jackson, um Aaron Rodgers, mas o Matthew Stafford é um dos caras aí que ele está hoje atualmente em 22º, mas também com uma semana a menos fica um pouco mais complicado, né? Agora, os quarterbacks que não se deve escalar nessa semana, começando pelo Joe Burrow. O calouro, ele até veio bem ali, ele vinha bem no Fantasy, mas essa última semana contra Baltimore foi uma semana difícil para o time, uma semana difícil para ele, e ele enfrenta mais uma vez uma defesa que vem tendo sucesso aí contra a posição de quarterback, contra a posição de wide receivers, que é a defesa do Indianapolis Colts. Então, Joe Burrow, não coloque ele para jogo nessa semana. Você vai fazer um bem para sua saúde. E um outro cara aqui, assim, fica até difícil colocar ele no banco. Ele vem fazendo uma ótima temporada, tirando ali um jogo, outro mais ou menos. Mas fora isso, e na última semana ele foi muito bem também, que é o Terry Bridgewater. Ele vem numa sequência de 2 semanas ótimas, né? Só que agora ele enfrenta o Chicago Bears, que é uma das defesas que melhor vem se portando aí contra o jogo aéreo adversário e contra os quarterbacks. Então, se você tem a opção de colocar o Terry Bridgewater no banco nessa semana, fica bem à vontade. Se tu tá ali numa dúvida, Terry Bridgewater, Matthew Stafford, se tu tem esses dois, vai de Stafford, que vai se garantir um pouquinho melhor. Partindo para a posição agora de running backs, novamente eu vou trazer aqui o James Washington. Ele foi mal na semana passada, era para ter uma semana boa. Espero que essa semana diante do Detroit Lions ele tenha uma pontuação ali, pelo menos um running back 2. Atualmente ele é um running back 1, ele está em nono standard, nono em PPR, mas ele está devendo um pouquinho nas últimas semanas. Então vamos ver se, mesmo tendo mais volume, estando mais presente em campo, ele não vem tendo a falta de entrar na endzone está complicando ele, né? E quando o jogador começa a ter problemas para entrar na endzone, fica complicada a pontuação dele no Fantasy também, que ele acaba ficando dependente disso, e isso não tem como medir, não tem como saber. Tem muito touchdown de running back, aquela bola que cai ali na linha de 1, na linha de 2, na linha de 2 jardas, e acaba sobrando o ponto para o running back, só que isso não dá para prever, né? Porque muitas vezes o wide receiver vai conseguir entrar. O Gardner Minshew tem feito um bom trabalho até com seus wide receivers, tivemos passes bem açucarados aí na endzone, e vem achando vários recebedores diferentes. E isso acaba comprometendo um pouquinho também esse jogo corrido, essas oportunidades aí na red zone pro James Robinson. Mas ele é uma boa oportunidade nessa semana, ainda mais aí com bye de Chris Carson, com bye de Alvin Kamara. Fica de olho aí nesses jogadores, não vai escalar jogador em bye, pelo amor de Deus. Um outro jogador para essa semana bem interessante é o Ronald Jones. Ele já vem de 2 semanas aí, 15,80 e 14 em half PPR, sem o Leonard Fournette. A gente não sabe quando é que o Leonard Fournette volta a jogar, né? Mas é uma tendência do Fournette, né? A vida dele é lesão. Ele, quando ele tá saudável, ele é um ótimo running back, mas lesionado acaba ficando de fora, né? Então o Ronald Jones é um cara que tem tido oportunidades e tem
devolvido essas oportunidades. Ele atualmente é um running back 2, ótimo. Então, pode escalar ele tranquilo. O confronto é contra o Green Bay Packers, que vem dando muitos pontos para a posição de running back. E aqui, um jogador, claro. Antes, já estava querendo falar dos caras ali, porque tem uma turma aí para não escalar. já chego lá. Antes disso, outro cara que tem um matchup muito bom para essa semana é o David Montgomery. Vamos ficar de olho na questão do Le'Veon Bell, se ele não vai acabar caindo por lá, pode complicar um pouquinho. Mas o David Montgomery ele não vem sendo um cara excepcional, mas agora sem o Terry Cohen, esses números eles vão aumentar gradativamente, porque ele começa a receber mais bolas que antes eram destinadas ao Terry Cohen. Então, jogo diante do Carolina Panthers, vem tendo dificuldades com o jogo corrido, então oportunidade de ouro aí para o David Montgomery colocar bons números aí no Fantasy para esta semana. Mas aquele pezinho atrás com a questão Le'Veon Bell, que deve ser resolvida até a rodada do final de semana. Eu acho que ele não passa dessa rodada aí, algum time vai acabar pegando ele na free agency. Por que eu disse que tinham vários jogadores a não se escalar nessa semana? Eu sempre digo aqui, eu não gosto de escalar nenhum running back do New England Patriots. E ainda mais quando eles enfrentam uma defesa que vem vindo muito bem contra o jogo corrido. Então, esquece running back dos Patriots. Rex Burkhead fez aquele jogo muito bom na semana seguinte, completo bust. Eu avisei. Sonny Michel tá fora. O James White voltou ali, a questão do em ligas PPR ele até pontua mais ou menos, não dá para se descartar. E um cara que eu gostei foi o Damien Harris. Já se falava muito nele na off-season, acabou se machucando, foi para Injured Reserve, voltou agora, teve sua oportunidade, e eu acho que se alguém pode se estabelecer, é o fator novo, é o Damien Harris. Então, mas nessa semana eles não devem ter sucesso, é claro, o Bill Belichick faz aquelas bagunças dele, às vezes acaba, mesmo contra uma defesa difícil, contra o jogo corrido, ele faz o jogo corrido entrar. Mas a gente não sabe quem é que vai ser o cara que vai entrar, se entrar. Então, esquece a turminha lá dos Patriots. E um cara que tem um matchup bem difícil nessa semana também é o Darrell Henderson. Ele enfrenta o San Francisco 49ers lá em Santa Clara. Então, um jogo aí na Califórnia, né? Los Angeles contra São Francisco. E não vale a pena escalar ele. Ele vem num jogo bom, claro. O Cam Akers também vai ter suas oportunidades. O Malcolm Brown sempre está ali incomodando também. E ele deve ter uma regressão bem grande do último jogo para esse. Então, Darrell Henderson é uma aposta aí para, se você pode deixar ele no banco, faça bom uso desse banco. Indo agora para a posição de wide receiver, primeiro time, aqui eu posso dizer dois nomes, tá? Que tem um matchup muito bom nessa semana, que é o Will Fuller e o próprio Brandon Cooks, que eu tinha comentado anteriormente ali. Eles vão ter... Agora eu só não lembro se eu falei que o Brandon... Não, Brandon Cooks eu não falei como é que era o matchup dele. Eu acho. Depois vocês me corrigem lá no Instagram se eu falei bobagem. Mas os dois vão enfrentar o Tennessee Titans, que é uma equipe que vem tendo suas fragilidades no jogo aéreo, é claro. Segurou o jogo aéreo nesse último jogo, mas nos jogos passados teve algumas dificuldades aí. E o Will Fuller vem dando conta do recado, atualmente o 15º em Standard, 19º em PPR. Eu sou um cara que não acredito muito no Fuller pela questão de saúde dele, questão física. E o Brandon Cooks pela questão dos altos e baixos. Mas se você tem eles na sua equipe, pode escalar nessa semana sem peso na consciência. Quem tem um matchup muito favorável também é o DeAndre Hopkins. Christian Kirk e Larry Fitzgerald, pezinho atrás. Daqui a pouco pode ser que sobe de novo para o Annie Isabella, por Keyshawn Johnson. Mas vamos na tranquilidade. DeAndre Hopkins teve uma semana ruim contra a Carolina. Vem de uma semana muito boa contra os Jets, mas era os Jets. E agora enfrenta a secundária do Dallas Cowboys, que vem tendo muitas dificuldades. Muito fácil falar aí que é para escalar o número 1 em PPR, o quinto em Standard. Mas... sabe, às vezes podem surgir dúvidas, tu pode ter um elenco estrelado e tu não sabe quem que é o melhor, quem que é o pior para escolher. Então, vai com tudo, coloca o DeAndre Hopkins e que ele vai te ajudar muito a ganhar essa semana. Outros nomes muito bons para essa semana na posição de recebedor, uma delas é o calouro Chase Claypool. Não era a minha prioridade nos waivers, como não foi, minha prioridade era o Travis Fulgham.
principalmente em Dynasty, e eu consegui nas minhas 2 Dynasty aí, principais, vamos dizer assim, que outra é com cap, e aí eu não estou a fim de gastar cap com a posição de recebedor neste momento. Mas as minhas 2 ligas Dynasty eu consegui pegar, eu acabei gastando um FAB bem alto nessa semana com o Fugan, e numa liga lá do Brasil Fantasy Football também, que tem uma pontuação um pouquinho diferente, um elenco bem vasto. Apostei, vamos ver como é que vai, mas o Chase Claypool tem uma oportunidade de ouro para repetir números bons essa semana diante do Cleveland Browns. Acredito também que o Juju Smith-Schuster possa melhorar um pouquinho, porque as atenções vão ficar mais voltadas para o Chase Claypool, com certeza. O Deontay Johnson, não sei se ele vai jogar, se não vai jogar, mas é um nome ali que ele já me deixou na mão 2 semanas. Eu quero primeiro ver uma semana boa dele para depois eu escalar. Então, Chase Claypool, Juju Smith-Schuster, sem problema nenhum na escalação. Agora, partindo para os matchups mais complicados nessa semana, a gente tem o Deebo Samuel e o Brandon Ayuk, que vão enfrentar o Los Angeles Rams. Os Rams vêm trabalhando bem. Tem a questão do Jalen Ramsey, que atrapalha muito qualquer recebedor. Ele é um dos melhores cornerbacks da liga. Mais bem pago, se eu não me engano, também, né? E ambos ali, a gente não sabe quando é que o Deebo vai voltar a 100%. Ele já não teve um jogo bom diante de Miami, como quase o time inteiro, né? O Brandon Ayuk também não apareceu, como ele vinha aparecendo nas últimas 2 rodadas. E nessa semana eles podem ficar bem sumidos de novo com esse confronto difícil aí contra os Rams. E 2 caras que vêm se destacando muito bem. Eu acredito que eles possam quebrar a banca nesse final de semana, mas eu tenho que trazer aqui para vocês. Um matchup bem complicado é o matchup dos Panthers na posição de wide receiver contra a secundária, os cornerbacks, os safeties da equipe do Chicago Bears. Então, fica de olho no Robbie Anderson, no DJ Moore, principalmente no DJ Moore. Ele teve um jogo na semana passada ótimo, beleza. O Robbie Anderson vem vindo muito bem, 7º em PPR, 12º em Standard, é um wide receiver 1, ele vem trabalhando como wide receiver 1 nessa equipe. O Joe Brady é um cara excepcional, eu já venho falando desde a off-season desse cara, que é o coordenador ofensivo. O Matt Rule é um cara que está chegando também do college e tá dando gosto de ver os Panthers jogar sem ter mexido em muitas peças. O draft foi inteiro defensivo. E esse ataque vem trabalhando bem, olha, tá bem bacana mesmo. Os Panthers estão aí deixando muita gente que não apostava neles para trás. Mas nessa semana, muito cuidado com a escalação do DJ Moore e do Robbie Anderson. Partindo para a posição de tight ends, temos 2 dos melhores tight ends aqui com ótimos matchups, que é o Travis Kelce e que é o Mark Andrews. Então eu não vou me alongar muito. Até a questão do Mark Andrews, né? Ele teve 2 semanas ruins ali contra Houston, contra Kansas City. E até foi uma das oportunidades de compra, e olha o que aconteceu na sequência, né? O Washington, ele fez 19.20 pontos, 2 touchdowns, e Cincinnati Bengals, ele entrou novamente na endzone e teve aí o maior número de recepções na temporada, 6 recepções para 56 jardas. Então, ambos eles têm matchups favoráveis. O Mark Andrews, como eu estava falando, enfrenta a defesa do Philadelphia Eagles, e o Travis Kelce vai enfrentar a defesa do Buffalo Bills, que vem tendo problemas aí de saúde com seus linebackers, e é ali que o Travis Kelce vai trabalhar, e é ali que ele pode ganhar muitos pontos. O Travis Kelce, esse ano assim, tá sendo aquele cara que quem conseguiu apostar nele, quem conseguiu pegar ele alto, ele tá se pagando, porque ele tá fazendo uma temporada excepcional, e ele vem do melhor jogo dele na temporada até agora. 108 jardas recebidas, 8 de 12 recepções, mais o touchdown. Cara, sensacional, Travis Kelce. E um nome que também surge aí com uma boa aposta nessa semana, em função do matchup favorável, é o Irv Smith Jr., que foi uma das nossas opções para waivers nessa semana na posição de tight end. Ele vem alinhando algumas vezes como recebedor, ele tem um tamanho ali que dá para trabalhar como recebedor, inclusive se foi dito que ele poderia até migrar para essa posição, mas não é por aí. Eu acho que é mais situacional essa questão de ele alinhar como recebedor. Os Vikings têm o Adam Thielen, tem o Justin Jefferson agora, que está mostrando que não está pronto para a NFL, mas ele tem aí chance de ser um wide receiver bom, substituir muito bem o Stephon Diggs. E o Irv Smith
é aquele tight end recebedor, então se as bolas irem na direção dele, ele tem chance de contribuir bem para esse time, enquanto as atenções estiverem voltadas para os recebedores, para o Thielen e para o Jefferson. Essa semana, Atlanta, então, é uma opção aí, uma aposta mesmo nessa semana, em função do matchup favorável. Agora, aqueles jogadores que não se deve escalar, uma delas, uma opção aí que foi uma opção de waivers até em algumas situações, eu vi que teve gente que já me pediu até em dúvida sobre quem escalar, que foi o Tyler Eifert. Ele perdeu o primeiro treino nessa semana, né? No dia de ontem, hoje eu não tenho atualização sobre ele aqui, mas ele é um cara que até teve uma semana boa na segunda semana contra os Titans, só que nessa semana o matchup é bem complicado diante dos Lions. Os Lions vêm defendendo bem contra tight ends, uma das melhores defesas nesse quesito. Então, tanto o Tyler Eifert ou o James O'Shaughnessy, que já surpreendeu alguns jogos aí no ano passado, ele até apareceu um pouquinho, né, algum jogo ou outro aí, mas logo se machucou, ficou fora. Eu lembro que ele teve um jogo bom, cara, contra quem que foi? Ele teve uma sequência ali, 8.8, 8.3, 7.2, lesão. Esse foi o James O'Shaughnessy no ano passado. E um cara que, olha, muita gente achou que podia ter feito um achado, foi o Drew Sample, né? Depois daquela semana contra o Cleveland Browns, onde o CJ Uzomah saiu machucado, já tinha feito touchdown, aí o Drew Sample substituiu ele, mas foi assim um milagre, a gente não sabe o que aconteceu ali. 7 de 9 recepções por Drew Sample naquela partida, e depois disso ele nem chegou a esse número de alvos nos próximos 3 jogos contra a Philadelphia, que era um bom matchup, e contra Jacksonville Jaguars e contra Baltimore Ravens. Ele teve só 8 bolas na sua direção e teve menos recepções também, apenas 6 recepções. Então, Drew Sample, se você não dropou, pode dropar aí que essa semana ele deve ir mal mais uma vez. Esse foi o nosso programa de matchups da rodada. Já começando a programar essa rodada que não tem jogo no Thursday Night Football, mas tem jogo aí no domingo, tem jogo na segunda. Então, cara, boa sorte para todo mundo aí. Fica de olho nos times que não irão jogar nessa semana. Se você precisa de algum jogador, vai atrás de uma troca, ou acha alguém nos waivers para substituir. A gente tem questão de lesão, questão de Covid não dá para prever, tomara que seja uma semana um pouco mais tranquila essa. E quem tá ali 0-5, 1-4, não desista, não largue, não perca a diversão. Já vi gente virar 0-5, tá? Não é impossível, já vi isso acontecer. Agora é a mais que começa semanas de bye, então muda tudo isso aí. E aquele cara que tá 5-0, que tá 4-1, não acha que tu já está classificado, tu abriu uma vantagem, mas fica de olho aí que de uma hora para outra pode desmoronar a casa, cair a casa, e aí vai complicar. Muita gente aí que tá lá para cima, perdeu o Dak Prescott agora, tem gente em semana de bye, a gente tem Josh Jacobs fora, Alvin Kamara fora, Chris Carson fora, então são 3, por exemplo, 3 running backs aí bem interessantes, Darren Waller fora. De olho, nada está perdido e nada está ganho. Então, façam boas escolhas, tenham uma boa sorte, um bom resto de semana. Qualquer dúvida a gente vai conversando lá pelo Instagram. Deixa teu feedback sempre. Adoro quando você manda o feedback, tá? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? Todo mundo, não preciso citar nomes aqui, mas são diversas pessoas que vêm lá dar o feedback, falar o que gosta, falar o que podia melhorar, e eu venho tentando trazer algumas coisinhas aí para tentar melhorar, por isso que o episódio de início de semana foi review jogo a jogo, e esse a gente manteve os matchups, que foi uma preferência de vocês. Tá certo? Por hoje é isso, por essa semana é isso. Um abraço.